pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a professora Ana Paula Soldar. Eu sou professora de Biologia e eu assumi algumas turmas aqui. Como eu não sei até onde vocês viram ou se vocês viram alguma coisa esse ano, que foi um ano atípico, né? Então a gente vai começar de forma bem leve, com a introdução à biologia, as características gerais dos seres vivos, e aí assim a gente vai dar prosseguimento, tá certo? Então vamos ao que interessa. A palavra biologia, ela vem do grego, tá? Bios, que quer dizer vida, e logos, que quer dizer estudo. Ou seja, biologia vai ser o estudo da vida, né? Mas a gente vai ver que é muito mais complexo essa vida do que parece. A biologia, ela não se preocupa somente em estudar os seres vivos, mas também ela procura compreender os mecanismos que os mantêm vivos. Por exemplo, a reprodução, a evolução, o metabolismo, a genética, as relações com o ambiente, nutrição, etc. A biologia também se preocupa com as questões de preservação da natureza, reciclagem, tratamento do lixo, esgoto, combate à devastação de florestas e extinção de espécies. Ela também trata no cuidar da saúde, a produção de vacinas, né? A gente está acompanhando aí vários cientistas estão aí correndo atrás de uma vacina contra o Covid, que causou essa pandemia, né? Tratamento de doenças, combate a epidemias e pandemias, repassando hábitos saudáveis para alimentação e bem-estar. Então, como vocês puderam perceber, a biologia, ela tem grande importância em nosso dia a dia, né? Então, é bem complexa. E existem algumas áreas que a biologia estuda. A gente vai ver algumas, né? Por exemplo, a citologia, ela vai estudar as células. A bioquímica é outra área da biologia que vai estudar as substâncias químicas e os seres. A genética estuda a transmissão de características para outros seres, através de gerações, né? A evolução estuda as modificações das características transmitidas, né? Essas modificações que acontecem com o passar dos anos, né? E demora, não é de um dia para o outro. A anatomia é o estudo das formas, formatos, composições dos seres. A fisiologia vai estudar o funcionamento dos seres. A ecologia, que vai estudar as relações entre os seres vivos e o meio ambiente. A embriologia estuda o desenvolvimento dos embriões, dentre outros, né? Então essas aqui são algumas das áreas da biologia, né, que nós estudamos aí no ensino médio. Tá certo? Elas são divididas aí nos 3 anos do ensino médio. E tem outras também, claro, mas eu coloquei só algumas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características gerais dos seres vivos, tá? Como identificamos um ser vivo, né? Como eu sei que é um ser vivo e o que não é? Todo ser vivo, ele apresenta uma organização celular, seja simples, mais simples ou mais complexa, né? A gente vai ver daqui a pouco. Então, todo ser vivo tem célula. Todo ser vivo, ele tem um ciclo de vida, tá? Todo ser vivo tem metabolismo, todo ser vivo ele é capaz de reproduzir, são capazes de responder a estímulos do ambiente. Então essas são as características assim gerais, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. A organização celular, a célula, ela vai ser a unidade básica, quer dizer, todos os seres vivos vão ter essa unidade, tá? É o básico para ser um ser vivo. Então aqui nós temos o exemplo de uma célula vegetal, né, presente nos vegetais, e aqui nós temos o exemplo de uma célula animal que está presente aí nos animais. Então, assim, existem diferenças entre essas células? Existem. A gente não vai ver hoje as diferenças, né, porque não é assunto para hoje. Só que eu quero que vocês entendam que todos os seres vivos são compostos de célula, apesar de serem diferentes, né, à primeira vista, né, já vê que é diferente, mas são células, tá? Então, todo ser vivo é composto por célula. E de acordo com essas células, os seres vivos eles são classificados em unicelulares, quando eles têm só uma célula, e pluricelulares, quando eles têm mais de uma célula, várias células. Eles são classificados também, de acordo com essa organização dessa célula, em procariontes ou eucariontes.
Unicelulares, nem vou falar muito porque vocês já devem saber isso aqui. Né? São aqueles seres que são formados por uma única célula, são seres bem simples, são seres microscópicos. Aqui nós temos bactérias, várias bactérias. Aqui nós temos os protozoários, tá? Aqui protozoário, aqui outro. Alguns fungos, esses aqui também são fungos do fermento do pão. E aqui algumas algas. Todos esses têm em comum o quê? Eles só possuem uma única célula. Já os seres pluricelulares são aqueles que a gente consegue ver sem a ajuda do microscópio, tá? São seres formados por várias células. Aqui nós temos os fungos, né? Aqui nós temos algas, aqui nós temos animais, aqui a formiguinha representando o animal, e aqui nós temos as plantas, tá? Então, todos esses seres aqui vão ser pluricelulares, também chamados de multicelulares, tá certo? De acordo com a organização da célula, né, os seres podem ser classificados em procariontes ou eucariontes. Procariontes são aqueles seres vivos cuja célula não possui membrana nuclear, que chamamos de carioteca. Então, o que acontece? Aqui nós temos uma bactéria, tá? As bactérias, elas são procariontes, são os únicos seres procariontes. Aqui nós temos o material genético dela, e ela não tem aqui, ó, uma membrana nuclear protegendo esse material genético, ou seja, ela não tem essa carioteca. O material genético, ele então fica disperso aqui, ó, no citoplasma, que é essa parte líquida aqui dentro, tá? Então, exemplo, as bactérias, elas são procariontes. Aí nós vamos para os seres eucariontes, que são os demais seres, né, os demais seres vivos. Aí já vão ter o quê? Uma organização mais complexa. Já vai ter a carioteca envolvendo o núcleo, né, que aqui o material genético, né. Então aqui nós temos essa membrana que vai cobrir o material genético, que é chamada de carioteca, tá certo? Então os demais seres, tirando as bactérias, todos são eucariontes. Níveis de organização dos seres vivos. Os seres vivos, eles estão organizados, né? Então vamos aqui, começando pelo átomo, né? Então nós temos aí átomo, vários átomos, eles formam as moléculas, né? A junção de várias moléculas vão formar os orgânulos ou organelas. Essas organelas vão se unir para formar a célula, tá? As células vão também se unir e formar o tecido, tá? Observe que está organizando, né? O tecido, são vários tecidos que vão formar os órgãos, tá? Os órgãos vão se unir para formar o sistema. Aqui nós temos o sistema locomotor. E vários sistemas, locomotor, digestório, circulatório, vão formar o organismo. Tá? O organismo, ele não vive não vive sozinho na natureza. Então, a união de vários seres da mesma espécie forma uma população. Várias populações formam uma comunidade e várias comunidades vão formar um ecossistema. Esses ecossistemas da Terra vão formar, então, a biosfera, tá? Desculpa. Então, observe que aqui, desde o átomo até o organismo, a gente vai estudar isso aqui na citologia, tá? E daqui do organismo até chegar na biosfera aqui, a gente vai estudar na parte da biologia que é a ecologia. Mas é dessa forma que os organismos, eles são organizados. Ciclo de vida. Os seres vivos, eles têm um ciclo de vida. O que quer dizer isso? Eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem, eles envelhecem e eles morrem, tá? Todo ser vivo, ele passa por esse ciclo. Alguns seres têm um ciclo de vida maior, outros têm um ciclo de vida menor. Mas o importante é que todos passem por esse ciclo vital ou ciclo de vida. Metabolismo. O que vai ser esse metabolismo que todos os seres vivos têm, né? É o conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem no interior dos organismos vivos. Então, metabolismo, quando a gente fala de metabolismo, a gente está falando de reações que acontecem dentro das células dos organismos, tá? Por exemplo, a nutrição e a respiração celular. Né, porque a célula, ela se alimenta, ela respira, ela faz tudo. Então, esses aqui são só exemplos de atividades do metabolismo, tá? A nutrição, vamos falar da nutrição.
é o processo de obtenção de alimentos, né? Quanto ao tipo de nutrição, os seres vivos eles são classificados em autótrofos ou heterótrofos. Os seres autótrofos são seres vivos que são capazes de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese, ou seja, tem que ter a luz solar para poder fazer esse processo. Então, esses seres, as plantas são os principais representantes aí, mas tem algas, né? Tem também algumas bactérias que fazem isso. Todos esses seres que conseguem produzir o seu próprio alimento são chamados de seres autótrofos, tá? Seres heterótrofos são aqueles seres vivos que buscam a energia se alimentando de outros seres vivos, pois eles são incapazes de produzir energia sozinhos. Então, diferente dos autótrofos, os heterótrofos não fazem fotossíntese, tá? Então, o que vai acontecer? Eles vão se alimentar de outros seres vivos, de outros animais, animal se alimentando de animal, de planta, e assim vai, tá? Então, eles não vão conseguir produzir seu próprio alimento. Respiração. Respiração é o processo pelo qual as células dos seres vivos quebram as moléculas dos nutrientes, liberando energia, gás carbônico e água, tá? Então, essa é a definição de respiração. Quanto à respiração, os seres vivos eles são classificados em aeróbios, são aqueles que utilizam o oxigênio do ambiente no processo de respiração. A maioria dos seres aí são aeróbios, né? Que a gente conhece são aeróbios, utilizam esse oxigênio presente aí no ambiente. E nós temos também os seres anaeróbios, tá? Que são aqueles seres vivos que não utilizam o oxigênio em processo de obtenção de energia. Nós temos exemplo aqui o Clostridium tetani, que é essa bactériazinha aqui que causa o tétano, tá? Uma doença aí chamada tétano. Existem outras classificações de acordo com a respiração, mas eu vou colocar só essas para vocês hoje, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.